Graças a paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã de domingo a nossa lição de número 7 da Sala dos Adultos, Revista dos Adultos, que traz como tema maturidade e tradição. Nós já estamos trazendo ou estudando a maturidade, meditando sobre a maturidade, que é uma necessidade que demonstra o crescimento, e hoje nós vamos ver sobre a tradição. O autor nos leva a um texto que se encontra lá no primeiro livro, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 33. Irmãos, eu gostaria de perguntar para vocês se na família de cada um dos irmãos, se existe alguma tradição. Se você pudesse aí, trazer à memória alguma tradição que seja da sua família, algo que vocês preservam, que vocês cultuam, para nós entendermos o que vem a ser a tradição. E eu gostaria de dizer para você que tradição tem a ver com entrega. A tradição é uma transmissão, é você entregar algo. E no Antigo Testamento, o povo judeu entendia a tradição como a revelação de Deus entregue ao povo por meio dos profetas. Então isso aqui era a tradição. A tradição era o que Deus revelava ao povo, e isso era levado até eles por meio dos profetas. E no nosso texto aqui, na nossa lição, no texto bíblico, nós verificamos que Paulo ele identifica que a comunidade de Coríntios estava deturpando os ensinamentos tanto da ceia como da ressurreição. Então, se os irmãos se debruçarem no texto, vão ver que eles estavam ministrando a ceia do Senhor nas casas. Geralmente era uma casa que tinha capacidade de acolher toda a comunidade, e nesse acolhimento havia uma separação. Então, os mais afortunados, as pessoas que tinham mais condições financeiras, eles ficavam na parte interna da casa, não é? E aquelas pessoas da comunidade que tinham uma capacidade financeira mais vulnerável ficavam na parte externa. Então já havia uma divisão natural. E com relação à ceia, da mesma forma, aquelas pessoas que estavam na parte interna comiam do bom e do melhor, do melhor que lhes eram apresentado, enquanto que as pessoas que estavam na parte externa comiam, geralmente o que sobrava e não os alimentos melhores que estavam sendo servidos. E Paulo então ele identifica essa falha, essa deturpação, e Paulo ele se recorre a quê? Ele se recorre à tradição. Ele traz à memória a tradição para ensinar aquela comunidade que eles estavam deturpando os ensinamentos de Jesus, e ensina de forma correta como deveria ser a ceia e também os efeitos da ressurreição de Jesus para com o povo. Então a tradição, irmãos, ela é algo bom, é algo que deve ser preservado. E a tradição ela está ligada diretamente àquilo que nós lemos, a forma que adoramos, a forma que nós entendemos a nossa fé. E Paulo, nesse texto, sobre a tradição, ele nos ensina algumas coisas que são importantes. Primeira coisa, o fundamento da tradição para a família cristã é a palavra. Então, a palavra de Deus é a tradição, é uma das formas da tradição. Os rituais que existem em nossas comunidades de fé, eles existem não para serem repetidos, mas sim para serem vivenciados. Então o erro não está no ritual, o erro está na forma como nós executamos esses rituais. O ritual é para ser vivenciado, é algo para você vivenciar, é algo para você realmente entender aquilo que está sendo repetido e não simplesmente repetir. E um equilíbrio. Existe a necessidade de se ter um equilíbrio entre a tradição e a inovação. Nós temos que fazer a junção dessas duas questões, não é? Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs,
O nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus inspirador, então ele dá a capacidade a nós para nós inovarmos, para nós integrarmos, para nós desenvolvermos outras formas, tanto de adoração, como de louvor, como uma forma de repassar esse tesouro maior que é a palavra do Senhor. Então, irmãos, a tradição deve ser preservada, mas nós devemos acolher aquilo que é novo. Respeitar a tradição não significa que nós não podemos inovar, e também se inovarmos nós devemos abandonar. Então as duas coisas devem ter uma junção, devem ser compartilhadas. Eu tenho que trazer a inovação dentro da tradição. Eu não posso trazer uma inovação e abandonar a tradição. Até mesmo porque, como foi dito no início, a tradição é a revelação da palavra de Deus. E essa revelação é o tesouro que nós temos. Então, se nós entendermos que a tradição é a palavra, se nós entendermos que a tradição são os ensinamentos de Deus, jamais nós podemos abandonar a tradição. Qual é o problema que nós vemos hoje em dia? Que muitas das pessoas, elas confundem o tradicionalismo com a tradição. Então, o tradicionalismo esse deve ser impedido, ou deve ser afastado da comunidade de fé. A tradição não. O tradicionalismo ele se demonstra quando nós impedimos que a palavra de Deus ela seja compartilhada por outras formas ou por outros meios, que haja uma oxigenação na forma de você levar a palavra de Deus. Quando você coloca essa forma acima do que está sendo passado, esse está o erro. Então, o tradicionalismo tem que ser impedido, a tradição tem que ser preservada. Esse é o grande ensinamento que Paulo nos dá hoje, para que nunca nós venhamos a abandonar a tradição. Até mesmo porque quando houve a necessidade de advertir uma comunidade, ou aquela comunidade, quando houve a necessidade de ensinar a comunidade sobre determinado ponto ou aspecto, Paulo ele se reporta à tradição. Então a tradição ela nunca pode ser abandonada, porque senão nós não teremos condições de ensinar os nossos filhos, de ensinar os novos cristãos, as pessoas que estão se achegando ao Evangelho. Elas precisam ser apresentadas à palavra, precisam ser apresentadas ao Evangelho. E a forma como isso vai ser transmitido é que pode mudar, mas o conteúdo que está sendo passado, isso jamais. O conteúdo é a tradição, irmãos, e a forma é a inovação. Então a forma como nós vamos abordar alguém pode evoluir, é claro, mas aquilo que está sendo passado, aquelas pessoas, jamais. Isso é inegociável. Essa tradição ela é inegociável. O mesmo evangelho que nos é apresentado hoje é o mesmo evangelho que Paulo apresentava às comunidades de fé do início da igreja há mais de 2000 anos atrás. Então, jamais podemos mudar a tradição. Isso tem que ser preservado. A mesma palavra que foi revelada no passado é nos revelada hoje e nos apresentada hoje. Agora, se você vai falar oralmente, se você vai escrever, se você vai fazer um vídeo, se você vai fazer um texto, uma mensagem de WhatsApp, pelo Facebook, isso são as inovações, irmãos. Mas o conteúdo que está sendo apresentado, isso é o mesmo que foi apresentado a nós há mais de 2000 anos atrás. Então, esta é a tradição. Então, a tradição, nesse sentido, é algo que deve ser preservado. Que nós possamos impedir o tradicionalismo.
mas a tradição, ela é o grande tesouro que nós temos e temos que guardar no nosso coração e também compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Então são esses os ensinamentos que eu gostaria de deixar com os irmãos, que falam sobre a nossa maturidade com relação à tradição. E quando você tem essa visão do que é realmente a tradição, você consegue enxergar a importância e desenvolver-se espiritualmente e repassar aquilo que lhe foi apresentado por outras pessoas no passado e que serve para você hoje e servirá para aquelas pessoas que você compartilhar no futuro. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, que nós tenhamos um bom domingo de Páscoa comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Amém.